Tô te escrevendo para te tirar da minha cabeça, tentando lembrar o porquê de ter tanta certeza. Bem-vindo ao Toro Filosófico, esse é o serviço secreto do amor, aquilo que você não sabe sobre o amor, mas precisa ficar sabendo. Eu sou a Gabi. Nessa descrição aqui vai ter o meu contato e o meu Pix. O meu contato para consultas e leituras na tua energia e o meu Pix para doações voluntárias para aquisição de novos decks para as leituras aqui no canal. Desde já eu já agradeço. Não se esqueça, se inscreva, compartilha e comenta no vídeo. Outra coisa, as leituras do canal são totalmente intuitivas e canalizadas. Ela vai chegar e atemporal. Ela vai chegar no momento que você precisa saber sobre o que eu estou falando. Eu sou apenas um canal entre o divino e você. Tá bom? Vamos lá. Tô te escrevendo para te tirar da minha cabeça. Eu me conecto com pessoas aqui que talvez estejam escrevendo e apagando mensagens, que talvez está escrevendo e queimando carta para tentar se libertar de um sentimento de uma desilusão, tá? E você quer ter certeza por que que isso tem que ser feito, tá? Isso é baseado numa música do Baco Exu do Blues. Quem assiste o canal sabe. O Serviço Secreto do Amor, ele é baseado em músicas, em filmes, séries, livros, com diálogos às vezes, insights que me surgem do nada. E talvez seja uma mensagem que esteja precisando ouvir. Então vamos lá? Eu me conecto com pessoas aqui que estão urgentemente precisando se libertar de alguém. Só que eu sinto aqui que a pessoa está muito mais num plano mental de pensamento intrusivo, numa situação de e se? Por que que não deu certo? E se eu tivesse agido assim, será que teria dado certo? Eu vejo aqui uma situação muito mais ligada a pensamento intrusivo do que realmente um sentimento positivo. Porém, o pensamento intrusivo te leva a pensamentos negativos e o emocional abalado. Então vamos lá. A força. Eu não falei? Aqui você está fazendo uma força enorme para superar esta pessoa, tá? Eu também sinto que isso vai fazer você elevar o nível sobre os teus relacionamentos no futuro. Vai fazer você ter um autoconhecimento de você enorme a partir de agora, tá? É como se você entendesse o teu lugar dentro de uma relação, tá? E no fundo do deck nós temos o 6 de ouros, ou seja, é a carta da reciprocidade, é a carta do dar e receber em equilíbrio. Aqui deve ter sido uma relação que te deixou em abalo, de se questionar realmente o teu valor, porque o 6 de ouros fala muito disso, né, do reconhecimento. Então, aqui fez você questionar muita coisa. E eu tô aqui para te ajudar a resolver. Ó, aqui estamos falando do teu passado recente. Posso estar falando aqui de 8 meses, 8 semanas desse relacionamento, 8 dias que você não está tirando essa pessoa. Não esquecemos, estamos no Mercúrio retrógrado. Aqui eu vejo o fim de um momento no teu passado recente. O fim de uma fase. O 10 de espadas, ele fala de o fim de uma fase, tá? Talvez essa pessoa tenha impactado tanto o teu campo mental, justamente por isso. Porque é o fim de um ciclo de superação que você tenha que ter. Pois, às vezes na forma de se relacionar, às vezes na forma de te enxergar dentro do relacionamento, que isso é muito relevante nessa leitura. É você se enxergar o teu papel de dar e receber, de merecimento. Aqui eu sinto que talvez você tenha se sentido, eu não sei como é que eu vou falar essa palavra sem ser como eu queria ser aquelas taróloga, cartomante, que fala: "Você vai encontrar o amor da tua vida", mas não é aqui o caso. Mas aqui eu consigo entender que tem uma superação de uma forma de você se enxergar nos relacionamentos e você se dá o teu devido valor, respeito e consideração dentro do relacionamento. É como se você disse: "Não, a minha fala tem relevância, o meu sentir tem relevância". Sabe aquela coisa, tu me respeita. Aqui tem uma autoconsciência sobre o teu papel dentro de um relacionamento. E nunca se esqueça, quando a gente está num relacionamento, não é tanto sobre a pessoa, é como a gente se sente dentro desse relacionamento. Talvez as relações atualmente estejam tão conturbadas
Justamente por isso, porque a gente projeta no outro o reconhecimento e a sensação que a gente quer ter dentro desse relacionamento, sabe? A expectativa. Aqui eu sinto que é o fim, é um amadurecimento e um fim muito grande das expectativas que você criava dentro de relações. Talvez essa pessoa tenha impactado tanto a tua vida justamente por isso, para te mostrar o teu lugar, sabe? Mostrar para você a tua relevância para você mesmo, tá? E aí nós temos um cavaleiro de espadas. Depois que passar essa dor, que passar toda essa depuração desse 10 de espadas e da força, você vai voar longe, tá? A gente sempre fala que os cavaleiros têm uma... Os cavaleiros têm o carro, aqui tem a moto, ele tá correndo, entendeu? E é uma moto. E temos ali a águia. Você vai ter uma percepção totalmente diferente depois dessa superação. E nós estamos falando do passado recente. Então, isso aqui pode ser, eu vou abrir as cartas ainda, mas isso aqui vai trazer uma cura para você, para um novo momento, para um novo despertar. No fundo do deck nós temos o As de Copas. Aqui você vai se transbordar em você mesmo, tá? Eu consigo sentir e me conectar com pessoas aqui que passaram um longo período sofrendo. Só que de repente vão acordar de manhã e vão dizer assim, não, eu não sofro mais por isso, eu não me permito mais. Aqui tem um poder de permissão e decisão muito grande, tá? E acima de tudo, você escolhe você. Você escolhe recomeçar, você escolhe se transbordar. Você pode ver que a água aqui da copa tá caindo, tá transbordando. É como se você olhasse para você e você tivesse um outro olhar sobre você. E aí você não aceita mais menos do que merece. Vamos ver. Cavaleiro de Paus. Eu gosto muito dessa carta como cavalo de fogo, né? No 4 de espadas, o repouso do guerreiro, da guerreira. O que eu vejo aqui? Do lado do cavaleiro de espadas, aqui tem um movimento de pensamento, de sublimação, de amadurecimento, de transmutação de pensamento que você leva para as tuas atitudes. E a tua mudança é muito rápida, nós estamos falando de 2 cavalheiros. E acima de tudo, você começa a enxergar o teu lugar dentro de um relacionamento e isso te traz tranquilidade. Isso te tira de uma estagnação, te tira de um sofrimento e aí você começa a enxergar o teu devido valor dentro disso, tá? E isso faz você se tranquilizar muito mais do que você se culpar, tá? A torre. Sabe, eu olho para essa carta aqui, ó, o cavaleiro de copas e a torre. Eu olho para essa carta e toda vez que eu olhava para essa carta, eu me sentia muito mal. Porque a torre, ela é uma disruptura. Ela tira tudo. Ela afasta tudo. Só que aqui é como se você olhasse para essa torre e você enxergasse através dos escombros. Escombros? Escombros? Eu nunca sei falar essa palavra, gente, desculpa. Eu tenho dislalia e dislexia. Então, assim, aqui você olha para esse mundo caiu, para essa ruína que você se transformou por conta desse relacionamento. Só que aqui, a torre, vindo com o cavaleiro de copas, você entende que quem tem que mudar é você. É você que precisa se olhar com afeto. Primeiramente, antes de exigir que o outro te veja com afeto. Então aqui, essa torre, ela desaba você, mas ela renova você. Ela te reconstrói dentro da percepção certa, tá? Gente, eu vou pedir que vocês considerem as crianças gritando, porque eu moro aqui num condomínio, tem criança e estamos no final da tarde da sexta-feira, então desculpe aí. E aqui é incrível, tá? Você muda de uma maneira que você não faz ideia. Você não vai se reconhecer. Aqui é o fim da ilusão romântica de como você se relacionava. Você tinha uma visão ilusória do romance. A torre vem, ela te desaba, ela te destrói, tudo bem. Mas é como se aqui você parasse de mentir para você. Entendeu?
Não é que você não merece romance, não é que você não merece amor, mas primeiro você tem que dar esse romance para você, dar esse amor para você. Você precisa dessa transmutação. Eu me mereço, eu me pertenço, eu me alegro. Sabe aquela história, fique sozinho até você ter companhias de fato? É mais ou menos isso, tá? Vamos ver teu presente agora, como você tá vivendo depois dessa transformação aqui. 3 de paus. Você decide seguir em frente. Você decide olhar para as coisas e dizer: tudo bem, o passado não me pertence mais, mas inclusive o meu eu do passado fica no passado. Eu não preciso mais desse eu. Eu vou partir para frente com outro olhar sobre mim e sobre o novo. E nós temos aqui no fundo do deck o pajem de paus. Tem um ímpeto muito forte aqui. Tem um ímpeto. E uma coisa que é muito importante de falar do cavaleiro de espadas e do cavaleiro de paus no teu passado, eram relações que você baseava muito na frivolidade. Você baseava muito nas tuas inseguranças, nos teus medos, nos teus receios, no medo de abandono. E aí o que acontece? Eram relações extremamente rasas. Eram relações onde as pessoas se atraíam. E olha, eu vou dizer uma coisa: eu estou me conectando aqui com pessoas muito inteligentes e muito bonitas. Porque quando a gente fala de cavalo de paus, cavaleiro de paus, a gente está falando de pessoas magnéticas, sexys, com atitude, com sensualidade. E quando a gente fala de cavaleiro de espadas, a gente está falando de pessoas extremamente inteligentes, porém impacientes. A gente fala aqui, eu me conecto aqui com pessoas num alto grau de inteligência e sensualidade. Que combo você, hein? Que combo você! Adorei, tá? Então a decisão de você partir em frente é meio que trazendo essa valorização para você. Eu sou inteligente, eu sou bonito, bonita. Me perder é uma grande perda, não fui eu que perdi. Por isso que a frase fala, entendeu? Tô te escrevendo para te tirar da minha cabeça, tentando lembrar do porquê de ter tanta certeza. Por que eu quis tanto essa pessoa? Talvez essa pessoa era muito parecida com você. E aí, juntou a fome com a vontade de comer, o yin e o yang, o preto e o branco, entendeu? Deu a mistura. Só que aí, um preto e um branco vira escala de cinza, se depura, tá? Por quê? Porque eram relações criadas no raso. E talvez você procurasse profundidade, porque temos a torre aqui, né? O rei de paus. Aqui você parte para um novo momento. Me fala um pouquinho. Aqui, ó, você parte para um novo momento, você se distancia dessa pessoa. Aqui temos o cinco de ouros. O 5 de ouros é a carta da escassez. Não é apenas uma escassez financeira. A gente, quando fala muito do 5 de ouros, eu, pelo menos, quando eu falo dela no amor, eu vejo muito a questão da codependência emocional, tá? Eu vejo muito essa questão de... Não sei como é que eu digo. Eu vejo de uma dependência emocional mesmo e de você perdendo-se dentro dos teus valores para tentar caber no mundo de outra pessoa. Então aqui quando eu vejo o 10 de espadas com o rei de paus, eu ainda mais uma vez afirmo o que eu falei antes. Aqui tem uma maturidade que acontece, você sai de um cavaleiro de paus, de um cavaleiro de espadas e vira um rei de paus. Esse processo de sofrimento serviu para você crescer. Se não foi você, foi a outra pessoa. Se não foi você, foi a outra pessoa, tá? Aqui é nítido a questão da necessidade desse sofrimento, dessa torre, para você, enfim, crescer, assumir as tuas maturidades, as tuas fragilidades, por que não? A gente não pode julgar fragilidade, tá? Você segue em frente, você deixa para trás, tá? Você entende que essa pessoa só te trouxe sofrimento, tá bom? Você entende isso, que essa pessoa só te trouxe sofrimento. 9 de paus.
e um as de espadas no fundo do deck. Aqui é como se você começasse a ter uma nova verdade sobre você. Sabe, o fim de uma ilusão, eu já falei isso na hora da torre, mas aqui essa verdade vira uma apropriação sua, tá? Tem um novo começo aqui para você no sentido de perda de véu. É como se você passasse aqui as tuas responsabilidades para essa pessoa, tá? Porque o 9 de paus a gente pode falar de resiliência, mas a gente pode falar de resistência. A impressão que eu tenho aqui é que você resistiu muito tempo para tomar essa decisão. Você resistiu muito, teu processo mental com o cavaleiro de espadas, tá? Era uma teimosia. Tinha uma resistência muito grande aqui. E assim, ó, eu consigo ver agora numa nova projeção, esse 3 de paus, o rei de paus e o 9 de paus, são cartas de muita intensidade. Quando a gente fala de paus, a gente fala do elemento fogo. Aqui eu sinto te informar, mas isso aqui era uma paixão. Isso aqui era uma paixão, tá? Isso aqui foi baseado realmente em frivolidades, tá? E você começa a assumir uma maturidade sobre isso. E acima de tudo, você se responsabiliza pela tua parcela. A maturidade faz isso. Eu não sou sozinha ele não é sozinho nessa história. O que eu permiti? O que eu permiti? Então aqui eu vejo um poder de superação muito grande, tá? E talvez você ainda esteja nesse momento, tá bom? Não se esqueça, estamos em Mercúrio retrógrado, né? Então, por mais seja temporal, vamos ver. Cavaleiro de paus, 7 de paus. Tô falando, são cartas com muita intensidade, tá? Aqui, o pendurado com 7 de paus. Cuidado para não beirar teimosia, tá? Cuidado, porque assim são cartas que têm aqui um cunho muito forte de atitudes impulsivas, um cunho muito forte de resistência. Talvez você ainda não queira admitir que essa pessoa não é para você. Vamos ver embaixo da torre o que vem. Tá? Eu não sei, eu vejo você partindo desta pessoa, avaliando que você resistiu tempo demais, que você teimou demais. Eu vejo isso, tá? Que você parte para segue em frente, né? Você segue em frente, entendendo o que você fez e o que essa pessoa fez, tá? Aqui você tem uma maturidade muito grande, mas a gente não manda no coração, né? Vamos falar sério. 10 de paus. Eu falei, gente, o teu momento presente, ele é totalmente baseado em atitudes que a espiritualidade está pedindo para você. E aqui, o 10 de paus fala de fardos, fala de coisas que você está carregando e que devem estar muito pesadas para você. Talvez você esteja se culpando. Lembra que no início da leitura eu falei sobre pensamentos intrusivos? Você se culpa por coisas que você não tem total responsabilidade. É o momento, a torre vem falando sobre esse 10 de paus, pedindo para você cuidar. O que você está se responsabilizando além? Quando a gente fala do 10 de paus, eu pelo menos, é fardos que você está carregando e que não são só seus. Você assumiu responsabilidades, você assumiu partes dessa história que não são exclusivamente suas. Então, esse é o momento da torre, talvez, pedir para você fazer literalmente a balança. Isso aqui é meu, isso aqui não é meu, e eu vou seguir em frente. O teu momento presente, aproveita Mercúrio retrógrado e avalia, tá bom? Antes do dia 20 de março, se você está vendo essa leitura antes do dia 20 de março. Porque senão vai ser carregado e você vai repetir todo o ciclo de novo, tá bom? Nós temos aqui o 2 de paus no fundo do deck. Aqui eu tenho duas leituras para essa carta, olhando todas essas cartas de paus. Aqui, ou você está sentado esperando essa pessoa voltar,
para se resolver, ou você está entendendo que você tem outras opções, eu não digo de relacionamento, mas outras opções para se amar, outras, sabe assim, aquela coisa, a minha vida não parou. Eu parei na minha vida, mas a minha vida não parou. É como se você tivesse se despertar, tá? Ou talvez a carta está te pedindo isso. Tome cuidado. Tá bom? Vamos ver o teu futuro próximo sobre essa situação. Tá? A morte. Enfim, tudo isso fica para trás. Enfim, tem uma mudança no dar e receber. No fim, você olha para frente e diz: isso não me pertence mais. Sabe? E aí você começa a entender os teus valores e o que você agrega numa relação. Veio muito forte isso para mim. Você entende o que você agrega dentro de uma relação e não só o que o outro pode te agregar, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que esse 10 de espadas e esse rei de paus tem para dizer para você sobre o teu futuro próximo. Pagem de copas. É dado um novo momento. É dado uma renovação na tua vida, tá? Só cuidado, tá? Talvez, ó, o sol. É o momento da expansão, é o momento do novo. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Aqui você toma cuidado, tá? Porque talvez, eu vou dar 2 cenários disso, porque temos a morte aqui. O primeiro cenário é a morte com a expansão de pensamento, com a tua libertação, com o pajem de copas. Você está se permitindo o novo. Cuida, porque talvez essa pessoa vendo isso te procure. Só isso, tá? Então são os 2 cenários que eu vejo aqui, tá bom? Vamos ver. Cavaleiro, olha. Um novo momento. Não resista ao novo. Você demorou muito para fazer toda essa reflexão, o Cavaleiro de Ouros vem me dizendo isso, só que agora você está dando passos firmes, passos concretos nesse novo. Então, não é o momento de você resistir. É o momento de você ressurgir, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Cavaleiro de Paus. 7 de Paus. Eu vejo aqui uma mudança muito grande, é você aceitando, sabe, o 7 de Paus, ele sempre me traz muito essa carta de você, pode ser teimosia, pode, mas é a resistência, é você descobrindo o quão forte você é, o quão valioso você é, tá? Então, vamos ver. 4 de copas. Assim, ó, e temos os 6 de paus no fundo do deck, 6 de paus. Eu vou te falar uma coisa. Ficar insatisfeito só vai atrasar mais ainda a tua vida, tá? Eu posso aqui, o que eu posso te dizer daqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Parei. Deixa eu pegar o outro baralho. Deixa eu ver uma coisa. Me fala desse 4 de copas aqui. É o nosso consulente, esse 4 de copas? Roda da fortuna. Enquanto você ficar nessa indecisão, você não dá outro momento para tua vida. E a tua vida está esperando um novo momento emocional, sabe? Nós temos a morte, o pajem de copas, o as de copas. Aqui é o momento da virada de chave. Qual é o momento da virada de chave? Você reconhecer o teu valor. Você reconhecer, tá? O quão gostoso, o quão inteligente você é, tá? E aí nós temos aqui, ó, por que
não foi o contrário? Porque aqui tá só esperando você mudar de chave dentro dessa insatisfação, dessa frustração, desse não merecimento. Sabe? Se você chegou nessa leitura até agora, escreve para mim. Eu mereço e ativo o amor, o próprio e o recíproco, tá bom? Porque é isso que tá te pedindo essa carta da roda da fortuna com 4 de copas. Tá o momento de você entender o teu merecimento e ativar isso. O universo tá ali, prontinho para te entregar. E entenda, você é o vitorioso dessa história. 6 de paus fala do retorno da vitória e tal. Você é o vitorioso dessa história, tá bom? Porque você decidiu amadurecer sobre isso. Última carta, menos importante, ó, já caiu. A temperança. Vire a chave, saia da insatisfação, que você cura a tua alma, tá? Aqui, essa história toda serviu para você entender o teu lugar, para você fazer uma transmutação de energia drástica. E é isso que tá te pedindo. Olha aqui, ó, no fundo do baralho, de novo, o 6 de paus. Se eu posso dizer alguma coisa, não deixe o sentimento de e se dominar a tua vida, porque é isso que está esperando, a decisão. É o momento de você decidir por você, de você entender os teus valores e quais valores são inegociáveis. Acima de tudo, o amor próprio. Pense muito bem, porque você está a um passo de transmutar a tua vida de uma maneira incrível. Apenas saia dessa dúvida, dessa insatisfação. Essa pessoa pode ser linda. Essa pessoa pode ser incrível, tá? Mas ela não vale absolutamente nada se ela não está do teu lado. Tá? Vamos ver. O que separa tudo isso é a tua decisão. Baralho cigano, Opchá cigana esmeralda, Opchá Santa Saracali. Os sentimentos. Vamos ver o que os sentimentos têm para falar. Os sentimentos com a vitória. Tem a vitória aí. Por mais dolorosa, por mais complicada, você tem uma vitória sobre o teu alto valor, tá? Fala desses sentimentos. O sol. Você entende que esse ciclo encerrou para te trazer um novo momento, sabe? Esse sentimento de incompletude, de inadequação, de insegurança, ele acaba, tá? Nós estamos falando aqui muito de uma transmutação de energia. A cobra, você muda de pele, tá? Porque aqui, ó, saiu a criança. É um novo momento para você entender e se conhecer. Valorize a sua companhia. Porque se você não valorizar a tua companhia, ninguém vai. Então, valorize a tua companhia. E veio uma frase para mim agora aqui, ó. O silêncio é um diamante. Pula, assim, ó, te preocupa em polir teu diamante. Quanto mais em silêncio você ficar nesse momento, sabe aquela coisa de, não vou no happy hour, dá um momento para você, porque esses momentos de silêncio, de introspecção, serão a cura da tua alma. Tá? Ui, caiu 2. É como, olha só, caiu assim. O cavalheiro pode ser uma mulher, tá? Se você se relaciona. Aqui vem dizendo que se afastar dessa pessoa é a solução para tudo que você quer, tá?
E eu vou te falar uma coisa, cuidado que talvez essa pessoa te procure, já tinha falado isso, né, caiu a carta dos pássaros. A carta dos pássaros fala de comunicação, tá? Então cuidado no momento que essa pessoa vê que tu superou, no momento que essa pessoa vê que você tá melhor, essa pessoa talvez te procure, tá bom? Não por amor, por apego. Olha aqui, ó. Confia mais na espiritualidade. Eu sei que tá difícil. Caiu os ratos aqui, a gente tá falando de desgaste, tá? Mas você tem que entregar isso mais e você deve estar muito sozinho. Só que você tem que entender que isso aqui é uma transmutação benéfica para você, tá? Eu imagino o quanto tá desgastante. É a segunda carta que a gente fala, inclusive, de escassez, tá? Então, eu tenho uma coisa para te dizer, confia mais na espiritualidade, confia mais no propósito que a espiritualidade teve para te trazer essa situação. Foque no aprendizado, não na dor, tá? E é justamente isso, porque nós temos o livro no fundo do deck. Foque no aprendizado. O que que você aprendeu sobre você com essa situação toda? Tá? As coisas vão acontecer muito rápido. Nós temos o mensageiro e o caixão. O fim desse ciclo acontece muito rápido. Tá? Coisas vão te surpreender logo, logo. Vamos ver. A árvore. A foice no fundo do deck com a árvore. Essa situação toda que se criou, ela merece da tua parte respeito. Mas você se respeitar. Você entender que a foice, ela tá podando. Isso foi um polimento de alma para você. Tá? Vou pegar um recado. Vamos ver o que esse recado tem para te dizer. Eu já vou ler. Deixa eu só botar aqui um pouquinho. O caldeirão está fervendo com as ervas destinadas à purificação do ambiente. Este é o momento propício para elaborar novos projetos, garantindo segurança nas propostas de inovação. O que agora é o momento? É o momento de literalmente você depurar toda essa situação. Quem sabe faz uma boa limpeza na tua casa, faz uma... Por que não uma defumação? Tá? Toma um bom banho, faz um escaldapés com rosas, com hibiscos, tá? Esse é o momento de você cuidar de você. Você tá superando, você tá tendo uma cura de alma que nem você imagina que você tá tendo. É isso. Fico feliz em ajudar.